Dr. Stone é uma daquelas histórias que cresceu astronomicamente em popularidade. E é uma obra que, curiosamente, tem uma fanbase bem fiel e é bem apreciada por muitas e muitas pessoas da comunidade. Então, vale a pena assistir seu anime? Dr. Stone conta a história principalmente de Senko, mas antes da gente falar dele, a gente precisa falar do mundo. A história de Dr. Stone tem seu início no mundo atual e tem sua premissa bem comum, com personagens do colegial e esse tipo de coisa. Só que, num certo dia, uma luz brilhante verde aparece e transforma basicamente todos os humanos e andorinhas em pedra. Sim, toda a humanidade é transformada em estátuas de pedra. Com isso, o tempo passa e a natureza, agora sem um humano, começa a tomar tudo de volta. Os anos passam, dezenas, centenas, milhares de anos decorrem, sem nenhuma ação humana. O mundo, mesmo depois de milhões e bilhões de anos de evolução e desenvolvimento, novamente se encontra no seu estado mais primitivo. E não tem mais nenhum resquício da humanidade no mundo. E o único traço que resta são as estátuas de pedra dos humanos, que não foram destruídas por fenômenos naturais. Então, nesse mundo totalmente primitivo, onde os animais rondam livres, tantos anos depois, o humano é libertado dessa prisão de pedra, naquele mundo completamente desprovido de tecnologias ou ciência. Esse humano é Senko. Senko é um garoto que desde pequeno é fascinado com a ciência e suas conquistas, dedicando praticamente toda a sua jovem vida para testar e desenvolver seus conhecimentos do mundo. Então, assim como todo mundo, ele sabe praticamente tudo relacionado ao assunto ciência. É claro, todo mundo sabe isso de cor, né? Todo mundo sabe a tabela periódica de cor, esse tipo de coisa. Sabe como fazer uma bomba, por exemplo. Normal. Bom, é claro que o Senka é um garoto diferente. E meio que um gênio dos padrões normais. E ele agora está sozinho nesse mundo, mas não por muito tempo. Ele terá como objetivo restaurar toda a humanidade e retornar ao seu mundo ao curso normal de desenvolvimento. Isso tudo usando seus conhecimentos e habilidades, fazendo todo tipo de coisa para alcançar a restauração mundial. E para isso, ele precisará de amigos. E como ele vai fazer isso, sendo o único humano da Terra? Bom, é aí que a coisa fica doida. Em resumo, se você gosta de shounen, ciência, aventura, comédia, mais ou menos sci-fi e um pouco de distopia, Dr. Stone é com certeza um anime que você deve assistir, e é muito bem provável que você goste e muito dessa obra. Mas se caso esses temas não forem lá muito do seu gosto, é bem provável que você não ache muito interessante, mas tem uma chance legal de você gostar também. Com uma nota bem alta de 8.3, Dr. Stone é com certeza um anime muito bem visto e muito visto pela comunidade, sendo extremamente famoso. É um anime que quase todo mundo assistiu, mas é claro que várias pessoas também não conhecem e não assistiram. E aí, vale a pena assistir? Então, uma coisa que você vai achar em comum em pessoas falando sobre essa obra é que se você se interessa por ciência, esse anime é pra você com certeza. Ou sabe aqueles canais no YouTube que ficaram famosos uns anos atrás? Com o pessoal que faz umas coisas com a menor quantidade de recursos? A maioria é fazer piscina, né? E principalmente o canal Primitive Technology. E a coisa mais comum que você ouve falar dessas pessoas é que Dr. Stone segue uma versão anime daquilo lá. Enfim, no início da obra, é bem fácil você achar que é meio ridículo essas afirmações. Eu mesmo no início já fiquei me coçando de vir aqui e falar que não é bem assim. Mas cara, é isso aí mesmo. Mas para dar uma encurtada na resposta, sim, vale muito a pena assistir, independente de que tipo de pessoa você seja. Mas é claro que algumas pessoas vão gostar menos, ou até não gostar. É a vida. Mas deixa eu explicar um pouco mais, ok? Ok. Existe uma regra não escrita na comunidade de anime, desde os primórdios, que apenas julgue uma história depois de você assistir 3 ou 4 episódios. Então, Dr. Stone, no seu início, não te introduz por praticamente nada. Ele te põe no mundo e te fala, se vira. Engraçado como esse modelo de início tem a ver com a ideia da história, né? Interessante. Aí, tipo, nesse início, você não faz a menor ideia do que está acontecendo ou quem são aqueles personagens. A ideia mais comum é de não gostar muito da obra. Por quê? Basicamente, a grosso modo, sem o desenvolvimento dos personagens, à primeira vista, parece que os personagens principais são completamente 2D. Ou seja, Senko é o cientista maluco e é só isso que é a sua personalidade. Taiju é o sem cérebro e é só isso a sua personalidade também. E para agravar mais essa situação, seus estereótipos são elevados no nível 100. E isso é um tanto quanto estranho para várias pessoas terem como uma introdução à obra. E a história passa uma sensação meio que não é uma história lá muito boa ou bem feita. Mas como eu já deixei claro, isso é só a introdução.
E todas essas sensações vão diminuindo gradativamente ao longo da obra. Enquanto mais os personagens recebem tempo de exibição, mais você entende, mais você emerge naquela história. E ela se torna algo realmente muito interessante e esperta pra caramba. Mesmo que a personalidade de vários personagens ainda sejam aquele estereótipo elevado ao máximo que eu falei, a história faz um ótimo trabalho de normalizar aquilo, tanto no contexto, tanto em relação aos personagens em si. É algo ainda mais incrível e legal. Com personagens, mesmo que bem delimitados, de premissas um tanto quanto comuns, bem interessantes e relacionáveis. Bom, uma parte bem grande da história é a tal da ciência. É bem fácil, um tanto quanto preguiçoso, falar que só porque o anime tem ciência, que alguém que se interessa por ciência vai gostar. Não é bem assim, mas também é bem assim mesmo. Não entendeu? Deixa eu continuar. Se você é uma pessoa que não tem um mínimo de interesse no assunto, você não gostaria do anime? Bom, não é bem assim. O autor consegue de alguma forma compactar 90 mil páginas de informações de formas bem divertidas e comuns de serem entendidas. Mesmo que a terminologia e algumas informações sejam completamente alienígenas à maioria das pessoas, isso é meio que usado como um ponto de interesse na própria história. Ou seja, os próprios personagens, e com isso o próprio autor, sabe muito bem que alguma daquelas coisas vai ser só barulho na cabeça de várias e várias pessoas. E isso não é algo ruim de forma alguma. E uma pessoa que não tem interesse naquilo consegue aproveitar e muito esse e vários outros pontos da história. Isso é algo que mostra uma competência muito elevada por parte do autor e da forma que ele conta a história. Mas falando isso, quer dizer que a história é toda simplificada e alguém que gosta bastante de ciência não vai achar nada interessante? Não. Mas uma vez na habilidade do autor, a história consegue também ser realmente muito complexa e técnica. No seu início, quando você ainda está sendo introduzido ao mundo, vou fazer isso suspeito. Muitas vezes, a sensação que passa é a mesma de você falar com uma criança que acabou de aprender algo novo, onde ela fica só falando aquilo toda hora. Tu quer ir para outro assunto e ela acha uma forma de voltar naquilo. Isso pode ser a sensação por alguns no início, que talvez aquela história é só mais uma história gimmick, que só usa o termo ciência para se sobressair ou alguma coisa assim. Mas com a progressão da história, se esse for seu pensamento, você é mostrado que essa ideia é completamente equivocada, que a ciência nessa história é totalmente ligada ao seu desenvolvimento, onde mesmo que você tenha um conhecimento bem extensivo de química, física, etc., você é totalmente respeitado e bem-vindo, onde você deve aprender pelo menos uma coisa nova. Dr. Stone é uma obra que consegue ser realmente muito complexa, mas também extremamente simples, onde os dois tipos de pessoa, e as que se encaixam em algum ponto do espectro também, conseguem aproveitar ao máximo, sendo uma história realmente muito bem feita e bem apresentada, sendo entretenimento que te ensina junto. Isso é claro, algo realmente sensacional. Sua arte também é foda. O desenhista não é a mesma pessoa que faz a história, e essa separação de trabalhos fica evidente na quantidade de detalhes que cada um consegue colocar nos seus trabalhos. Além da história única que a gente já falou, o estilo de arte é igualmente incrível. Mas como a gente não está falando do mangá e sim do anime, a sua animação é um tanto quanto esquisita em alguns pontos, mas nada que te faz desligar o episódio e dormir. A mesma coisa com a trilha sonora e os efeitos sonoros. As músicas são bem... aquele tipo de música que não vai agradar muito as pessoas, e as aberturas parecem que não batem muito bem com as músicas. Mas também são aquele tipo de música que a primeira escutada talvez você não goste muito, mas ao passar do tempo, até que são boas. Seus efeitos sonoros também não são ruins, mas tem horas que você percebe que o som não bate com o que está acontecendo. É um tanto quanto engraçado, mais até do que estranho. Mas enfim, nada disso é ruim, mas também não é nada incrível assim. Mas é isso, falei muita coisa. Então assim, para terminar, Dr. Stone é uma obra realmente muito bem feita e pensada, que vale realmente muito a pena, pelo menos dar uma chance. Tanto para aqueles que não são muito lá cienceiros, mas igualmente para aqueles que são cienceiros. E o balanço de simplicidade e a complexidade é muito legal de se ver. E por causa desse tema, acontecem algumas situações bem únicas. É uma história que não deixa de ser um shounen, mesmo que muito baseado na realidade. Isso provoca algumas referências e piadas em relação a algumas trupes e outras obras shounen, algo que é muito legal também. Ohayou, Sekai, good morning, world.